Nesse vídeo eu quero falar sobre algumas casas que você deve tomar cuidado na hora de você criar conta, não só para fazer Surebet, mas para fazer suas apostas também. Apostas simples, múltiplas, para fazer trade também. Então, tem casas que a gente precisa tomar mais cuidado, que são casas que já deram prejuízo em outras pessoas, né? Casas que já reteram dinheiro de outras pessoas, mesmo sem ter motivo nenhum. É claro que se você for pesquisar no Reclame Aqui ou no Google, você vai encontrar que praticamente todas as casas deram problema. Até a Bet365, até a Betfair, a Pinnacle e várias outras casas bem confiáveis que também dão problema de vez em quando. Mas tem casas que são bem mais arriscadas, tem casas que você tem que ficar bem longe dela, principalmente se você for iniciante. Depois que você for uma pessoa avançada, que você já conhecer bem o mercado, você já souber o que dá, o que não dá para fazer, aí você pode utilizar essas casas. Mas a princípio, essas são casas que uma pessoa que está começando agora, que não tem conhecimento, que está querendo aprender sobre Surebet, ou sobre apostas, ou sobre trade esportivo, tem que ficar bem longe dessas casas, beleza? Então nesse vídeo eu vou te mostrar 5 casas que você não deve abrir sua conta, pelo menos no início, tá? Depois que você tiver experiência e conhecimento, você é tranquilo, se você tiver uma boa estratégia para utilizar nelas. Mas a princípio, fuja dessas casas. E a primeira casa é a 1xBet. A 1xBet é uma casa que, tanto para Surebet como para apostas, ela nos dá excelentes odds, excelentes oportunidades. Porém, ela é uma casa que já deu prejuízo em muita gente. A gente que já está nesse mercado de apostas esportivas há muito tempo, que conhece muita gente, que todo mundo fala com a gente tanto nas redes sociais como pessoalmente sobre o assunto, a gente escuta várias histórias diferentes. Então, a 1xBet é uma, digamos assim, que ela é a campeã de reclamações, né? Em caso de reter dinheiro, em caso de dificultar saque também, ela chega a pedir o passaporte muitas vezes, se a pessoa não tiver, ela fica ali retendo o dinheiro. Então, é uma casa que dá muito problema e as pessoas, muita gente ficou no prejuízo realmente em relação a ela, que não conseguiu tirar o dinheiro de jeito nenhum. Então, se você é iniciante, toma muito cuidado com essa casa e fica bem longe dela, porque senão você pode ficar sem o seu dinheiro. E outra casa é uma do mesmo dono da 1xBet, que é a 22Bet. E infelizmente essa casa ela opera da mesma forma da 1xBet, dificultando o saque, retendo o dinheiro das pessoas e muitas pessoas tiveram prejuízo também com a 22Bet, né? Como eu falei, são casas do mesmo dono, então funciona da mesma forma essas duas casas. Então fica bem longe dessas duas casas para você não correr o risco de ficar sem seu dinheiro. O melhor no início é você começar com as casas mais populares, as mais conhecidas primeiro, né? Por exemplo, a Betfair, a Bet365. Como eu falei, essas casas elas também dão problema, tá? Mas não é com tanta frequência como essas outras casas menos confiáveis, né? E outra coisa, também tome cuidado com casas novas. Tem muita casa surgindo o tempo todo, né? Tem casas que eles falam que são brasileiras, que é uma grande mentira que no Brasil não pode ter casa de apostas. Pela lei você pode apostar, mas você não pode ter uma casa de apostas ou algo do tipo aqui, né? Um cassino, alguma coisa assim. Isso é contra a lei. Então, casa de aposta brasileira não existe e muita gente fala que a casa é brasileira para tentar atrair pessoas do Brasil, mas as casas não estão localizadas no Brasil. Aqui no Brasil nós temos as empresas que fazem intermediação de pagamento, mas nada mais do que isso, tá? Elas não são permitidas de operar aqui no Brasil. Casa mesmo é só no exterior. Outra casa que eu utilizo em outra estratégia que eu faço, mas não recomendo para Surebet para iniciante, é a GGBet. A GGBet também dificulta o saque e ela também já ficou com dinheiro de muita gente. Como eu falei, tem estratégias que a gente pode usar, ou se você fizer Surebet ou apostas e for uma pessoa com conhecimento avançado, você pode usar essa casa também, porque se der algum problema, vai ser mais fácil de você resolver. Mas se você for iniciante, fica bem longe dessa casa também, porque ela também já ficou com dinheiro de muitas pessoas. E vamos falar a verdade, não adianta nada você acertar o resultado, você fazer uma Surebet lucrativa ali com ótimo retorno e você não conseguir tirar o seu dinheiro. O que isso vai adiantar, né? Então é melhor você ficar com as casas confiáveis mesmo. E outra casa que muita gente conhece, mas pouca gente está utilizando, mas que já está dando problema, é a Blaze. Muita gente conheceu a Blaze através daquele jogo lá do foguetinho, do dadinho, né? Não sei como é que funciona direito, mas muita gente conheceu a Blaze através desse jogo. Mas a Blaze ela também se tornou uma casa de apostas. E lá você consegue apostar em vários esportes, mas ela também já está começando a dar problema. Apesar de ser uma casa bem recente, já tenho visto diversas reclamações. Por outro lado, eu também escuto muita gente falando bem da Blaze, muita gente que usa o cassino, que usa aquele outro joguinho lá e vários outros jogos que conseguem fazer o saque tranquilamente. Inclusive, tem uma pessoa próxima a mim, da minha família, que consegue lucrar bastante na Blaze e ela consegue sacar tranquilamente, recebe ali no mesmo dia pelo Pix, depois de alguns minutos. Então, assim, é uma coisa que ainda está meio incerta, né? Ainda está meio controversa. Não sei, eu não entendi realmente o motivo por que as pessoas estão reclamando da Blaze. Eu não sei se é só uma questão da questão das apostas esportivas, né, ou se é geral. Então, assim, tá uma coisa muito incerta ainda. Mas, por enquanto, até o momento, tome cuidado com a Blaze, tá? Não sei se você já usa, se você pretende utilizar, mas
fica de olho aberto. E outra casa que eu também utilizo e outra estratégia que eu faço, que também envolve arbitragem, é a Galera Bet. Essa é uma casa que é pouco conhecida, mas também que já dá muita dor de cabeça em muita gente. Então, toma muito cuidado com essas casas, tá? Essas casas que tentam te atrair através de bônus expressivos. Inclusive, os bônus da casa são armadilhas, só que a gente consegue usar essas armadilhas contra a própria casa, né? Se a gente tiver o conhecimento correto. Mas se você não souber fazer, toma muito cuidado com os bônus que as casas te oferecem, porque os bônus eles têm uma finalidade apenas, que é deixar o seu dinheiro preso na casa por mais tempo. É por isso que existe regras de rollover, existe regras de saque, se você aceitar o bônus, porque a casa quer que o seu dinheiro fique dentro dela o máximo de tempo possível, para que você tenha a maior possibilidade de perder o seu dinheiro dentro dela e que ela consiga lucrar. Você tem que entender, como eu já falei aqui outras vezes, a casa não é nossas amigas. A casa ela quer o meu dinheiro e ela quer o seu dinheiro. É por isso que ela odeia quem faz arbitragem. Se você fizer arbitragem e a casa descobrir, ela vai bloquear a sua conta. Só que não tem como a casa descobrir, né? Ela pode até desconfiar. É por isso que ela limita. Então, a casa não quer que a gente lucre. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, independente da casa, tá? Toda casa é igual. Toda casa é uma empresa. E agora eu vou citar aqui 3 pontos para te ajudar a escolher uma boa casa de apostas para que você não tenha dor de cabeça aí ao longo do seu caminho, né? E consiga depositar, sacar tranquilamente, fazer suas apostas ali sem maiores problemas. Então, primeiramente, o que é que você tem que observar? A estrutura da casa. Você vê que não tem uma boa estrutura, né? Você vê que não tem tantas pessoas utilizando, então tome muito cuidado com essas casas. Casa que está iniciando, não entra, tá? Se você entrar, entra pelo menos com pouco dinheiro, se você vai arriscar. Mas escolha as casas mais sólidas, tá? Casas mais antigas. Muito cuidado com casas novas. Segundo ponto, procure reclamações sobre aquela casa na internet e fale com seus amigos que façam apostas também, para que você veja se aquela casa é uma casa problemática, uma casa que costuma dar problema para as pessoas. Porque se você identificar que a casa ela dá problema para as pessoas, cara, você nem perde seu tempo em abrir a conta naquela casa, já vai para a próxima. E existem dezenas de casas confiáveis que dá para você abrir sua conta tranquilamente, sem dor de cabeça e utilizar aí por anos, né? Em relação a isso, é bem tranquilo. E o terceiro ponto é muito cuidado com os bônus. Tem casa que você tem que fazer o rollover de 7 vezes para você retirar o dinheiro. E tem casas que, por outro lado, você não ganha bônus, mas você tem que fazer o rollover do seu dinheiro. Então, muito cuidado com essas casas, porque se a casa está fazendo isso é porque ela quer ficar com o seu dinheiro ali dentro. Ela quer que você perca o seu dinheiro lá dentro. Então, muito cuidado, fica de olho nessas casas. É claro que é natural, a casa, já que ela está te dando bônus, ela exige ali um rollover de 1, 2, 3 vezes. Mas passou disso, já fique atento, tá? Já fique de olho. Mas é como eu sempre falo, tem estratégias que a gente pode usar essas casas. E são estratégias bem lucrativas. Mas normalmente as casas que dificultam tanto o saque assim, né? Através de rollover, através de regras. Inclusive tem regras que nem são expostas, né? Que você vai ver lá nos termos de uso, não está escrito sobre aquele assunto. E na hora que você vai sacar, na hora que você precisa, a casa vem com uma regra criada ali, talvez na hora, completamente diferente para dificultar o seu saque. Então, observe essas 3 características, tome muito cuidado porque a gente está mexendo com dinheiro e as pessoas elas querem o seu dinheiro, tá? Como eu falei, as casas não são nossas amigas, independente se você faz aposta, arbitragem, tá? Não é porque a casa está te dando um bônus aí, umas free bets, umas odds turbinadas ou alguma coisa do tipo, que ela quer que você ganhe dinheiro, ela quer que você perca, porque o seu lucro é o prejuízo da casa e o seu prejuízo é o lucro da casa, tá? O dinheiro ele vai de um lado para o outro o tempo todo. Ou você ganha ou a casa ganha. Não tem conversa. Só na exchange que é diferente, né? Que você está indo contra outra pessoa. Mas até na exchange agora, eles estão dificultando para tirar, né? Inclusive na bolsa de apostas já tem até rollover lá. Eles criaram um bônus e estão dificultando ali o saque de algumas pessoas. Tem ouvido bastante reclamações sobre isso também. Inclusive, eu também vou estar fazendo um vídeo sobre a exchange, então se você quiser assistir esse vídeo, se inscreve no canal. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Se você tem mais alguma casa que você já teve problema, ou que você já conhece alguém que teve problema, deixa aqui no comentário para o pessoal também ficar alerta com essa casa. E me segue no Instagram, Diego Mota Pronto Oficial. E se você quer ver os resultados do Surebet, segue o perfil Surebet na Prática também no Instagram, porque lá eu posto todos os dias os resultados do Grupo VIP e também alguns conteúdos, também tiro dúvida do pessoal. Então, se você quer conhecer mais sobre esse mercado, é interessante que você me siga nesses 2 perfis. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.